Oi amigos, beleza? Continuando então nossas aulas de termologia, agora a gente vai estudar um pouco sobre as mudanças de estado físico da matéria. Então olha só, na última aula eu falei um pouco sobre as características de cada estado físico. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá que é muito importante para acompanhar essa aula aqui. O que a gente viu? Uma comparação entre sólido, líquido e gás. Quem tem mais energia? O sólido ele tem uma temperatura menor, então ele tem menos vibração. O líquido já tem uma vibração maior e o gás já tem muito mais vibração. Então aqui, à medida que eu vou no meu gráfico aqui para a direita, eu vou ter uma energia maior, tá? Então eu vou ter mais energia, mais temperatura quando eu vou para a direita, aqui nessa minha ilustração, tá bom? Se eu pegar um sólido e começar a aquecer, as partículas vão começar a se soltar, ganhando mais energia. Vai acontecer um processo que eu chamo de fusão. Por isso que quando você tem um gelo, você fala que ele derreteu, você pode dar outro nome, fala que ele fundiu. É igual quando fala do motor do carro. O motor do carro fundiu é que ele ficou tão quente que ele derreteu. Entendeu? Agora, se eu passo do líquido para o gás, está acontecendo um processo de vaporização. Cuidado aqui, porque geralmente o pessoal confunde o nome evaporação com vaporização. Daqui a pouco eu já vou te explicar aqui embaixo, tá? A diferença entre um e o outro. Agora, se eu for retirando energia, se eu for passar do gás para o líquido, eu vou chamar isso de condensação. Então, por exemplo, quando você tira alguma coisa gelada do congelador, as partículas de água que estão no ar, no estado gasoso, elas vão resfriar rápido ali e elas vão se condensar. Por isso que parece que uma garrafinha que você tirou da geladeira ou do congelador, ela parece que está suando. Na verdade, são as moléculas de água que estão se condensando ali na parede daquela garrafinha. Esse processo pode ser chamado de liquefação também, mas pode usar condensação, é mais legal. O líquido, se eu tirar energia para ele, ele vai formar ações mais firmes e vai virar um sólido. A gente chama esse processo de solidificação. É quando a gente diz congelar, por exemplo. Tá? Então, transformar em sólido, solidificação. Eu posso ter também o exemplo do gelo seco, que ele passa direto, o gás carbônico, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, na temperatura ambiente. É aquele famoso gelo seco. E esse processo a gente chama de sublimação, passar direto do sólido para o líquido. Acontece também na naftalina, aparece bastante esse exemplo, tá? Você coloca ali uma pastilha de naftalina para espantar inseto, barata, e aí ela simplesmente some, ela não derrete, né? Ela não se funde antes de virar gás. Ela passa direto, a gente chama de sublimação. E a passagem direto do gasoso para o sólido também pode ser chamada de sublimação. Tem alguns livros que trazem ressublimação, mas você pode falar sublimação sem medo, tá? Só a minha observação que eu fiquei devendo ali, da vaporização, ela pode ter 3 tipos. E um desses tipos é a evaporação. Então, vaporização e evaporação não são a mesma coisa, apesar de evaporação ser um tipo de vaporização. A evaporação é quando você coloca uma roupa no varal, por exemplo, e ela vai secando. Isso acontece na temperatura ambiente. Então, a evaporação ela é um tipo de vaporização que acontece de forma natural na temperatura ambiente, tá? É quando a água vai evaporando. Agora, a ebulição é quando acontece numa temperatura alta. Essa temperatura que acontece a ebulição, a gente chama de ponto de ebulição. É o ponto que a água vai virar gás. Ou que pode ser qualquer substância, tá? Eu falo muito da água porque é a que mais aparece. Essa temperatura alta é uma temperatura específica, tá? Então não esquece isso.
Essa temperatura específica, eu vou até circular aqui porque isso é bem importante. Já a calefação, ela acontece numa temperatura muito alta. E essa temperatura muito alta, o que ela faz com o líquido? Ela faz o líquido virar vapor instantaneamente. Então, aí, essa calefação acontece de forma instantânea, tá? Um exemplo disso é quando você tem uma chapa, por exemplo, você está fritando alguma coisa na chapa, se você jogar água nessa chapa, ela vai vaporizar instantaneamente. Isso a gente chama de calefação, beleza? Então, só revisando, de sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização, pode ser 3 tipos, evaporação, ebulição e calefação. Agora, retirando energia, eu passo de gasoso para líquido, que é a condensação, de líquido para sólido, que é a solidificação. E se eu faço a passagem direto de gasoso para sólido ou de sólido para gasoso, aí eu chamo de sublimação, beleza? Espero ter te ajudado, fique comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!